Fala pessoal, na paz, como é que vocês estão? Espero que todos vocês possam estar bem, abençoados por Deus, vivendo promessas que Deus tem para a sua vida. O assunto de hoje é um assunto muito sério. Eu quero tratar com você sobre dependência química. Esse tema, né, que é o fundamento do nosso trabalho aqui na De Volta à Vida. Nós estamos nesse momento aí com 25 acolhidos, ensinando, ministrando a palavra de Deus, proporcionando um atendimento lúcido, sóbrio, equipado. Nós temos uma equipe multidisciplinar, nós temos pessoas capacitadas a exercer esse trabalho, e esse é um tema muito sério para a nossa sociedade atual, que entende, né, a dependência química como doença. E eu gostaria de falar sobre isso porque dentro do nosso lar, no ambiente familiar, a dependência química ela é muito mal compreendida, tá? E isso faz com que um, um cuidado inadequado seja oferecido às pessoas que estão com esse problema. E por que eu falo isso? Dentro do ambiente familiar, nós vamos ter aquela opinião que a dependência química é um problema de caráter, tanto que as pessoas vão dizer, seu sem vergonha, você não tem vergonha na cara, você para com isso daí, você é mais forte do que isso, você para a hora que você quiser. Sabemos também que esse é um discurso do próprio dependente, onde ele alega muitas vezes parar a hora que ele quiser, porque a dependência não influi sobre a vida dele a ponto de dominá-lo, e essa visão ela é equivocada. E quando você tem uma visão incoerente, errada das coisas como realmente elas são, você acaba oferecendo um tratamento que também não é adequado. Eu gosto muito de usar o exemplo, né, da família, que a família ela vai agir com sangue, a família vai agir com a emoção, esse amor que corre nas veias, e tudo aquilo que é emocional, às vezes não consegue ser racional. Tá? Por isso que a comunidade terapêutica ela existe. O nosso trabalho aqui é uma comunidade terapêutica acolhedora, onde a gente entende que o relacionamento entre os próprios pares, entre os próprios homens que estão buscando transformação, é fundamental para ajudar o dependente químico a sair desse cenário de vícios, desse cenário de cativeiro e ter uma vida transformada, tá? São poucas as casas, né, que são cristãs evangélicas, que têm o evangelho como princípio, fundamento do seu trabalho, e a De Volta à Vida carrega essa alegria, essa conquista de ser uma casa evangélica, ensinando a palavra de Deus como uma normativa para novos princípios, para novos valores, para ressocializar o paciente, mas o que nós precisamos entender é que o que realmente a dependência química é, para que a gente possa oferecer o tratamento adequado para isso, tá? Então, como é que a gente compreende dependência química? Dependência química ela é uma doença. Tá? Então, ela pode até se manifestar a partir de um traço de caráter de uma pessoa, mas também pode ser a partir de um trauma, pode ser a partir de uma dor emocional que a pessoa sentiu, possa ser também o buscar de um preencher na vida vazia de uma pessoa que a droga ou o álcool ou até mesmo o jogo encontrou um caminho e passou a dominar a vida dessa pessoa. Mas o que a gente precisa entender a partir dessa doença? E ela tem algumas características que são próprias dela, destruindo a vida de uma pessoa. Em primeiro lugar, é que a dependência química ela é crônica, uma doença crônica. Em segundo lugar, ela é uma doença incontrolável. E em terceiro, ela é uma doença compulsiva. Ela tem, né, dois traços aí que ela manifesta sobre a vida de qualquer pessoa, que um são os distúrbios mentais, onde você vai ver a perca da sanidade, da sobriedade, da lucidez do dependente químico, aonde ele não consegue agir como deve, cumprir com as suas responsabilidades, ele não consegue nem mesmo zelar mais pela sua aparência, pela sua saúde. Por isso que nós vamos ver uma pessoa que não tem a mente boa, não cuidar bem nem de si mesmo. Tá? Então a gente tem essas 5 características na dependência química, né? Que ela é incontrolável, ela é crônica, ela é compulsiva e ela traz esses traumas aí. Mas por que ela é, né, uma doença crônica? Por que ela é tratada dessa maneira, né? Por que ela é vista como crônica? Eu separei aqui para que eu possa, né, ler com você, para você entender, tá? Preste atenção no que eu vou te dizer aqui. A dependência química ela é crônica
tá? Porque ela apresenta uma mudança progressiva de comportamento, que faz com que o organismo se adapte à droga. Por conta disso, a dependência química também se torna, né, tem a sua característica como um transtorno mental relacionado ao uso das substâncias, tá? E de acordo com órgãos das Nações Unidas que fazem pesquisa no mundo inteiro, que busca, né, conhecimento para poder a gente saber como é que a dependência química está hoje afetando a população, são mais de 200 milhões de pessoas que estão viciados nesse momento, onde a dependência química se instalou na vida dessas pessoas, e isso corresponde a 5% da nossa população, tá? Então a gente vê milhares, milhões de pessoas presos à dependência química, tá? Em 1964, a OMS ela reconheceu que o uso e abuso das substâncias lícitas ou ilícitas se caracteriza como uma dependência e não como um vício ou como um hábito. Aí o fato dela se tornar uma dependência crônica, tá? Isso porque a pessoa dependente não consegue controlar o desenvolvimento da sua escolha, que vai causar a modificação clínica em seu funcionamento cerebral, tá? Então, a doença, portanto, não tem nada a ver com a falta de caráter, ausência de força de vontade ou mau comportamento. Realmente, a dependência química se caracteriza por ser uma doença que destrói a vida das pessoas. Por isso que nós temos que ter a atenção e o cuidado para tratar dessas pessoas como se deve, para que a gente possa entender o processo que essas pessoas estão passando para poder acolhê-las de uma maneira melhor, tá? Então, partindo desse princípio, a gente entende a dependência química como uma doença e vamos oferecer às pessoas aquilo que é necessário para ela ser curada. Aqui na De Volta à Vida nós acolhemos, né, homens maiores de 18 anos, abaixo de 64 anos de idade. Então nós estamos, né, acolhendo pessoas maduras e decididas, porque não adianta também você buscar cuidar de alguém que não quer ser cuidado, que não quer vencer a dependência química, tá bom? A gente vai ter aí uma série de outros vídeos falando sobre isso. Esse é o primeiro vídeo que eu estou colocando dentro dessa série Dependência Química. A gente não pode fugir do foco do nosso trabalho, mas segue aí a nossa lista que a gente vai fazer, acompanhe o nosso trabalho. Eu não tenho dúvidas de que a gente vai colocar um material muito bom para você se aprofundar, para você se aprimorar e para você vencer essa adversidade que talvez tenha se instalado na sua vida ou na sua família. Mas o que eu posso afirmar para você, dependência química tem cura, dependência química tem tratamento. Um dependente químico ele pode ter uma vida totalmente sociável, familiar, profissional. Ele pode ser um homem que deu a volta por cima, assim como Deus fez na minha vida e na vida de tantas outras pessoas que buscaram ajuda, tá? Então, se você procura aí uma casa, né, que os valores dessa casa, dessa instituição, sejam os valores cristãos, nós estamos aí abertos e prontos para poder receber vocês aqui, para poder ajudá-los naquilo que é necessário e a gente levar vocês ao conhecimento de tudo aquilo que é necessário, de toda a informação, de todo o tratamento para que essa doença venha a ser vencida e a gente possa ver o início de um novo tempo na sua história, tá bom? Nossos contatos estão aí na descrição desse vídeo, você pode achar aí o nosso WhatsApp, você pode achar as nossas redes sociais e vai ser um prazer entrar nessa luta com você para ver você vencer essa doença. Um grande abraço, eu sou o pastor Haroldo aqui da De Volta à Vida e te abençoo em nome de Jesus.